Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar para vocês que na base do Grêmio tem Riquelme. Tem um Riquelme. E o jogo do Grêmio de hoje contra o Desportivo Luquenho teve um Riquelme que salvou o jogo. A base resolve. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então dá aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações, vem fazer parte junto comigo, dá essa moral para nós, que eu quero continuar trazendo informações para vocês e uma análise bem detalhada do que eu quero falar sobre Riquelme e contar para vocês a respeito de tudo isso. Porque é o seguinte, o Grêmio já teve Arthur, o Grêmio teve Mateuzinho, Pedro Rocha, Luan, Everton Cebolinha, PP, Wanderson, posso falar do Jailson, que também foi campeão de Libertadores em 2017. O Grêmio teve vários jogadores lançados. E por último, últimas jogadores que surgiram, pode falar do Elias Manuel, que jogou a Série B. Podemos falar do próprio Bitelo, Gustavinho, alguns nomes que surgiram agora por último no Grêmio, que o Grêmio lançou. E, consequentemente, agora um nome forte, a torcida pede muito Jardiel, que estava nesse jogo, mas Riquelme. Riquelme há algum tempo já vem chamando a atenção. Um jogador que gosta de brincar com a bola, de provocar o adversário, tem um drible no corpo, tem um gingado, ele busca espaços no gramado, ele busca jogar o futebol com alegria e também tem a parte onde ele precisa ter um pouco mais de responsabilidade. Ele é um jogador que ainda está em formação, mas sabe da sua habilidade e debocha muitas vezes do adversário. Ele é muito ousado, né? No seu toque de bola, no seu trabalho, e isso às vezes agrada a alguns. Mas a gente quer ver grandes jogadores. E o Grêmio tem um talento. As categorias de base do Grêmio, formadas no CT Eldorado, lá em Eldorado do Sul, elas são importantes. Tem vários jogadores que surgiram lá, vários atletas que deram resultados desportivos e depois financeiros. Alguns, os últimos, por exemplo, deram um resultado financeiro. Não tão bons, mas financeiro. E aí a gente entra nas questões de valores. Podemos dizer que o Cuiabano foi um jogador mal administrado pela atual direção, que surgiu o Cuiabano na mão do Renato, fez alguns jogos e o Grêmio vendeu por 8 milhões de reais porque era um achado. E quando eu falo isso, é curioso eu falar, sabe por quê? Porque há uns dias atrás teve uma reunião no conselho e o dirigente do Grêmio falou que uma das maiores conquistas que o Grêmio teve nessa gestão do presidente Roberto Guerra foi a valorização dos seus jogadores. Aí o Cuiabano vai vendido para o Botafogo por 8 milhões de reais, e um ano depois o Botafogo tem duas propostas de 5 milhões de euros para vender. O Botafogo, não vou vender. Não vou, 5 milhões de euros é pouco por ele. Cara, é impressionante uma coisa dessa. E aí onde eu quero chegar para vocês. O Grêmio administra mal as categorias de base. Você sabe que o Riquelme já bateu no profissional e voltou, né? Já foi colocado dizendo que ele era irresponsável, precisava ser um jogador responsável para poder voltar a jogar. E aí precisou o Filipão assistir uns 2 ou 3 jogos do Sub-20 lá em Eldorado. Filipão. E deu uma entrevista dizendo que o Grêmio não pode botar na responsabilidade os jogadores do Sub-20, diz que não teria como fazer algo nesse sentido. Aí o Filipão vai lá e o Grêmio tem 2 problemas para esse jogo contra o Desportivo Luquenho. 2 problemas graves, tá? Os problemas dos 2 jogadores que saíram foram porque eles tiveram um mal estomacal, se sentiram mal, e não era dor de barriga. Mas enfim, isso é uma história que a gente conta em outros momentos. O fato é que eles saíram do time e foi chamado os 2 meninos, o Jardiel, né? Na verdade foi o Smiley e o Riquelme. O Jardiel estava com o Zortea, que tem 18 anos, e já estava relacionado para esse jogo. E aí o Mano Menezes bota o time para jogar. Ele começa com um time bem descaracterizado para esse jogo. Mas não é sobre o jogo em si que eu quero falar, são detalhes do jogo. Ele começa com o Gabriel Grando, formado no Grêmio, e a torcida pega no pé. Porque tomou
80 gols em 2023 e foi campeão brasileiro, porque tinha Luiz Soares, vice-campeão brasileiro, porque tinha Luiz Soares no ataque, mas o sistema defensivo do Grêmio tomou 80 gols. Em 2024 o Grêmio também tomou gol e ele não era goleiro. Só pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Gustavo Martins como lateral direito, jogador da base. Gemerson, para tirar sarro do torcedor, que a gente sabe que não tem condições, mas não tinha outro para colocar. E Vieri, jogador da base, que jogou muito como lateral esquerdo esse ano, com o Gustavo Quinteiros, e jogou na sua como zagueiro. Lucas Esteves, lateral esquerdo, que também não sei por que está no Grêmio. Ah, tá porque aquele dirigente contratou. Eu falei no início do vídeo. Camilo, Ronald, formado na base, Pavon, Natan Pescador, Aravena e Arezzo. Arezzo que por sinal perdeu um pênalti. Olha, bateu um pênalti displicente. Tudo bem, vai perder muitos pênaltis na vida, 22 anos, tem muito que aprender ainda, concordo. Mas é um jogo decisivo. Se o Grêmio tivesse feito o segundo gol, ficaria mais fácil de fazer um 3 e quem sabe ser líder da chave e não precisar ir para os playoffs, porque o Godoy Cruz do outro lado lá acabou empatando seu jogo em casa, né? E o Grêmio vai vencendo por 3 gols de diferença, poderia ser líder e não iria para o playoffs. Mas tudo bem, a displicência está fazendo parte dessa temporada do Grêmio. Aí o Mano resolve mudar, tira o Vieri e bota o André, um atacante, tira o Camilo e bota o Cristaldo, bota o time para frente para poder vencer o jogo, que estava 0-0. Ele tirou o Natan Pescador, botou o Christian Oliveira, e ele tirou o Aravena e botou o Riquelme. E aí as coisas mudaram. Aí mudaram, meu amigo. Aí nós estamos falando de categoria de base. Nós estamos falando de gente que quer vencer, que quer mostrar que joga futebol, e que está ali para poder mostrar que tem condições de vestir a camisa do Grêmio. E ele veste a 10 de Riquelme. Riquelme é a camisa 10 do Grêmio. Na base, no sub-20, ele é a 10. No sub-17, ele era 10. Ele agora pode ser o 10. Ou aquele meia que o Mano estava tentando buscar para encaixar no time do Grêmio, que ele fala há muito tempo, está tentando buscar um meia, só que o Riquelme entrou pelo lado esquerdo como um extrema e ele deu condições de jogo, ele abriu o meio de campo, ele buscava o jogo, ele deu possibilidades de a bola rolar, de trabalhar, criou oportunidades. E olha que curioso, o Pavon deu assistência para o gol do Grêmio, de uma vitória de 1-0 sobre o Sportivo Luquenho. E quem fez o gol? Riquelme fez o gol. Ele entra e ele olha da forma, o posicionamento do goleiro, e ele bate quase que caindo de cantinho, bota a bola no contrapé do goleiro. Ele sabia o que estava fazendo, ele não simplesmente bateu na bola, ele sabia o que estava fazendo. É algo diferente. Tu vê o Christian Oliveira, por mais que tenha 22 anos também, é um jovem, desperdiçou 3 oportunidades. O Arezzo que errou um pênalti. O Pavon que meteu a bola na lua. Todos erraram. E aí o Riquelme foi lá e botou para dentro. É uma diferença gigantesca. E aí eu quero fortalecer o que se fala na Sub-20. Todo mundo diz que não tem jogadores bons no Grêmio Sub-20, mas tem. Olha quantos jogadores eu citei para vocês aqui que jogaram nesse jogo. Ah, Léo, mas é o Sportivo Luquenho, um time de amador. Olha só o que aconteceu. Não. Não é só um time de amador. Os caras jogaram com firmeza. Tudo bem que são ruins. Eles estavam bem postados. Tiveram expulsões porque eles também foram um pouco mais violentos do que o normal. E o Riquelme não teve medo de jogar. Não se intimidou com a situação. Ele foi fazer o jogo dele. Ele deu espaço, ele deu drible, ele abriu o jogo, ele deu passe, ele fez tudo o que o meia precisa. E eu quero dizer que o Filipão teve que ir lá olhar. Porque essa direção, ela fez vários jogadores saírem. E o Riquelme é um jogador que quase está indo embora. E eu acho que o Filipão, junto com o Mano Menezes, resolveram dar uma olhada com um pouco mais de carinho, mais de percepção, de detalhe no time do Grêmio no Sub-20. Por mais que esteja em formação também o Sub-20 do Grêmio, e também sofre reflexos da direção, que está lá na zona de rebaixamento, estava brigando na zona de rebaixamento, para sair da zona de rebaixamento, assim como o futebol feminino também passa pelo mesmo momento, isso é reflexo da direção. Muitos vão dizer que é por conta da política, mas a direção é que está na frente de tudo isso. Aí o Filipão foi lá, deu uma olhada,
e trouxe o jogador para esse jogo profissional, que o Riquelme fez alguns jogos com a camisa do Grêmio na Copa FGF, o Grêmio teve alguns jogadores da base. O Grêmio teve Grando, Gustavo Martins, Vieri, Grando, Gustavo Martins, Vieri, Ronald, né? E Riquelme. E depois entrou o Jardiel. 6 jogadores no time do Grêmio hoje jogaram, formados no clube. E os jogadores do Grêmio, como eu estava falando antes, estão pedindo para ir embora. O Grêmio teve jogadores que saíram como o Bruno Cheron, que é um camisa 10, que joga nas extremas e joga de meia, bate muito bem na bola. Ah, mas ele está onde agora, Léo? Está no Maringá, ganhando o salário que ele pediu para jogar no Grêmio, e o Grêmio não quis pagar. Ele foi para o Maringá. E o salário que ele pediu não era muito. Ele ganhava 16 mil na base. E ele pediu uma valorização. E o Grêmio quis pagar 20. Ele foi lá para ganhar o que ele merece. O Zé Guilherme pediu para ir embora. Não ia ter oportunidade. É isso que aconteceu. É isso que a gente fala. O Kaique, volante, não queria ir embora. Mas ele foi porque não ia ter oportunidade. Ele resolveu sair e ter a carreira dele nos Estados Unidos. Não tem tanta pressão. Vai jogar um futebol, vai ganhar dinheiro e vai ajudar a família. É nisso que ele pensou, já que o sonho dele de ser profissional no Grêmio não ia se realizar, aconteceu isso. Não teve oportunidade para poder mostrar, não teve sequência de jogo. Não é fazer que nem fizeram com o Pedro Lucas, que era um meia clássico no sub-20 e botaram ele para jogar de extrema. Botaram ele para jogar na esquerda, aí não deixava o guri criar como tinha que ser feito. Não. Como jogou a vida inteira. É outra história. É a desvalorização. O Grêmio consegue desvalorizar os seus ativos. E os jogadores pedem para ir embora. Guga, 60 milhões de euros é a multa dele. Pediu para ir embora. Ah, não foi assim. A história não foi bem assim. O Grêmio não conseguiu renovar, tanto é que vendeu ele por 1 milhão. Vendeu porque pediu para ir embora. E aí o empresário botou no negócio e fez uma venda. Ele não queria ir, porque ele sabia que ele foi porque não ia ter oportunidade. Riquelme está quase saindo, mas agora foi lá pincelado pelo Filipão, junto com o Mano Menezes. E eu espero que ele consiga ter as oportunidades que ele merece, que ele possa se tornar esse grande jogador, já que essa direção não está conseguindo dar conta de prestar atenção no que tem dentro do elenco, dentro do clube, dentro do sub-20, e está fazendo uma cagada atrás da outra, liberando jogadores assim, porque eles não vão ter oportunidade. Aí a gente tem que escutar que numa reunião de conselho o dirigente falou que valorizou os ativos, que os jogadores estão sendo vendidos, que antes não eram vendidos, e que agora, conforme o transfer market, o Grêmio tem a valorização dos jogadores. Ah, convenhamos, né? Esse tipo de situação não dá. Não dá para acreditar. E o Grêmio pode ser salvo como em 2005, o Mano Menezes, tinha um carinha chamado Anderson, que foi conhecido como Anderson Show. O Grêmio hoje tem Riquelme. A diferença é que o Grêmio ainda está na primeira divisão. E o Anderson Show jogou a segunda divisão. Ele foi lançado pelo Cuca em 2004 e jogou a segunda divisão pelo Grêmio. Agora o Riquelme pode ser o cara que pode ajudar o Grêmio, pode ajudar o Mano a fazer o encaixe perfeito do time. Eu não estou botando minhas esperanças em cima do Riquelme, mas eu estou dizendo que o Riquelme é um retrato de que a base do Grêmio ajuda, ela salva, e ela pode sim corresponder e ter frutos logo ali na frente. Basta dar respaldo. Ainda bem que a gente tem Luiz Felipe Scolari para dar respaldo justamente para o Riquelme. O que vocês acharam? Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.